Olá, meu amigo. Olá, meu aluno. Estamos aqui para estudar legislação de trânsito. Estou aqui para preparar você para o concurso do Detran do Rio de Janeiro. Antes de a gente enfrentar o nosso curso, vamos bater um papo sobre o que você vai enfrentar ao longo do curso. Você está para enfrentar um curso ministrado por 4 professores, 3 feras e eu, né? Eu tenho o Joel Mendes, Gleidson Mendes, professor Lima, todos com uma reputação muito grande no trânsito. E o legal dessa parceria é que cada um escolheu falar do tema que mais domina. Isso é bem interessante, você viver a legislação de trânsito ministrada por especialistas de cada área que você vai estudar. Nós estamos aqui para preparar você para o seu concurso público, estamos aqui para trabalhar teoria e questões, estamos aqui para trabalhar o que realmente interessa para você passar na sua prova. E eu carrego aí cerca de 20 anos ministrando curso de legislação de trânsito para concurso, e a ideia realmente é ajudar você a transformar a sua vida. Olha, antes de você enfrentar esse estudo da legislação de trânsito, existem alguns pressupostos que você deve cumprir para passar no concurso público. É legal você conhecer a rotina do aprovado para que você possa colocar essa rotina na sua vida e você sair desse status de estudante para virar um aluno aprovado em concurso público. Concurso público não avalia a capacidade intelectual. Concurso público avalia a capacidade de sacrifício pessoal. A sua dedicação é ela que vai ser convertida em aprovação. Passa no concurso público aquele aluno que mais rodou os itens do edital do concurso que ele se propõe a fazer. Então, quanto mais você navega, mais você estuda os itens do edital do seu concurso, mais você memoriza e mais você está preparado para a prova. Agora, é evidente que se você faz esse ciclo de estudo com professores com uma expertise excelente, que te dá o caminho curto da aprovação, você consegue fazer mais ciclos, dar mais voltas nos tópicos do seu edital. Bem, isso é um pressuposto muito importante. É legal que você desenvolver a ideia que você tem que ter 2 conhecimentos, o conhecimento teórico e o conhecimento prático. E o conhecimento prático aqui não é você efetivamente estar lá no trânsito, é conhecimento de prova. Você tem que estar fazendo prova dos tópicos que você está estudando dentro da legislação de trânsito. É fazendo prova que você aprende a fazer prova. É fazendo prova que você desenvolve o seu tempo de prova. Beleza? Estamos conversados? Bem, se você já tem essas informações básicas para passar no concurso público, agora nós vamos aqui para uma telinha branca em que eu vou falar para você informações super valiosas nesse aprendizado da legislação de trânsito. É o pontapé inicial para você se relacionar com a legislação de trânsito, beleza? Então, me acompanhe na telinha aí. O que você vai enfrentar de imediato no seu curso é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É a Lei 9.503 de 1997. É isso mesmo, o Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi publicado em setembro de 1997, teve um vacatio legis de 4 meses, ou seja, ele foi publicado e passou a valer 4 meses depois, foi o tempo de adaptação à lei. Então é uma lei de 1998, então nós estamos falando de uma lei de cerca de 27 anos, com mais de 40 atualizações. É uma lei dinâmica, porque o trânsito é dinâmico, você tem que estar o tempo todo naquela busca para reduzir acidentes, transformar o trânsito em algo factível, porque é uma norma feita para órgão de trânsito, ela tem que ser levada para o cidadão
e efetivamente aplicado. Então é uma lei que está em constante mutação. Mas é legal você saber que Código de Trânsito Brasileiro é uma lei administrativa, uma lei feita para a administração do trânsito do Brasil. E lei administrativa são leis lacunosas, leis que precisam ser detalhadas. Olha que coisa esquisita de se entender. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que diz para você que veículo tem que ter equipamento obrigatório, mas não diz para você quais são esses equipamentos obrigatórios. Ou pelo menos diz apenas 5, 6 equipamentos obrigatórios de quase 30 que você tem que ter no seu veículo. Então, dentro dessa organização do trânsito, se escolhe um órgão para detalhar o Código de Trânsito Brasileiro para que a gente tenha segurança no veículo. E aí, meu aluno, a gente está falando das resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que está no seu edital. Se alguém perguntar para você o que é a resolução do CONTRAN, é o detalhamento da lei de trânsito para que ela seja aplicável. A lei de trânsito é feita pelo político, ela é feita lá no Congresso Nacional e muitas vezes o político não tem conhecimento técnico para fazer exigências dentro do tema trânsito. Então é legal, desde já, você saber que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que passa na Câmara dos Deputados, depois passa no Senado Federal, está o desenho das casinhas legislativas aí, a Câmara dos Deputados, aquela casa da euforia, é aquela cuba para cima, lá no Distrito Federal, o Senado Federal, que é a casa do resfriamento, essa cuba para baixo, lá em Brasília, passou ali no chamado Congresso Nacional, vai para a sanção presidencial, e aí você tem uma lei de trânsito no Brasil. É legal você saber que somente a União pode fazer leis de trânsito. Em tese, você não pode ter lei de trânsito estadual nem municipal. Em tese, né? Porque vez ou outra você vê a politicagem no trânsito. Você vê leis estaduais de trânsito que vale até por um ano e meio, depois é declarada inconstitucional, porque somente a União pode legislar sobre trânsito. Trânsito é um assunto muito sério para ser tratado apenas em um estado. Trânsito tem que ser padronizado, tem que ser uma coisa que acontece em todo o país e cada estado vai implementar essas normas nacionais. Então, Código de Trânsito Brasileiro, a informação inicial que você tem que ter é essa, mas quando você pega esse livrão, vou fazer o desenho de um livro aqui para você, chamado Código de Trânsito Brasileiro. Você vai pegar esse livro para estudar, lá escrito CTB, evidente que você vai pegar ele atualizado, nós temos ele aqui no projeto Detran, atualizado para você, com as remissões que você precisa, mas você pode pegar também lá no site do Planalto, a Lei 9.503 de 97. Né? Eu fiz o desenho aqui de um livro, de um plano, né, para fazer uma remissão àquelas nossas aulas de geometria, em que você escutava o professor de geometria dizer que para sustentar um plano você tem que ter 3 pontos. E aí, fazendo essa analogia, é legal você saber que se você souber 3 assuntos do Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito fica muito fácil para você. Tem um assunto chamado Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Nessa aula você vai estudar todos os órgãos de trânsito, Detran, Polícia Rodoviária Federal, Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Polícia Militar, DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DR, Departamento de Estrada e Rodagem. Então, tudo que tem de
trânsito no país, você vai estudar dentro dessa aula chamada Sistema Nacional de Trânsito. E esses órgãos, eles estão olhando para quê? Olha, estão olhando para as vias, estão olhando para os veículos. Então, se você estuda os órgãos, estuda o tema via, estuda o tema veículo, você está apto a virar doutor na legislação de trânsito. Então, você tem essa introdução, na sequência você vai estudar aquela fase inicial do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro começa nas suas disposições preliminares, do artigo 1º ao 4º. Depois você vai ter o ato, que é a lei propriamente dita, né, do artigo 5º ao artigo 312, né, e depois você vai ter as disposições finais do Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 313 ao artigo 341. Então você vai se deparar com as disposições preliminares, aquilo que antecede o ato. Preliminar é aquilo que antecede a lei, é mais uma introdução, e aí você vai entrar na lei, já estudando Sistema Nacional de Trânsito, estudando via, estudando veículo, e aí depois você começa a se aprofundar nos detalhes da legislação. E aí, meu amigo, é só ler, reler, você assiste a aula, lê Código de Trânsito Brasileiro, faz exercício, começa a fazer um exercício na rua. Quando você sai de casa, você vai observar as faixas, vai observar o semáforo, vai olhar para o foco de pedestre, né, que tem duas luzes lá e uma luz piscante. Eu já queria te trazer agora para um desafio em que você vai sair da sala de aula e vai pesquisar. O foco de pedestre é aquilo que o pedestre olha. Tem uma luz verde, tem uma luz vermelha e tem uma luz piscante. Essa luz piscante é verde ou é vermelha? Olha que coisa interessante. Uma luz que você vê o tempo todo e nesse momento você está com dúvida. Olha, é legal de você pensar, e isso é questão na sua prova. Quer ver uma outra questão na sua prova? Você, quando olha uma placa de motocicleta, compara ela com uma placa de veículo. O que tem em cima na placa da motocicleta e o que tem embaixo escrito? Ou ela é escrita letras e dígitos um ao lado do outro. Como que é a placa de motocicleta? Isso é questão de prova. Então essa interação com o trânsito, ela é importante de você ter esse senso prático, é importante de você ter, porque além do que está aqui na lei, essa visão também é cobrada em prova de concurso público. Para que a gente possa melhorar essa introdução, eu queria que você enxergasse um pouco mais do Sistema Nacional de Trânsito, um pouco mais do tema veículo e do tema via, para que a sua introdução fique completa e você possa entrar na matéria com seu professor. Quando a gente fala de Sistema Nacional de Trânsito, Sistema Nacional de Trânsito, alguém pergunta isso para você numa prova, o que é Sistema Nacional de Trânsito? Se você não sabe o que marcar nessa questão, você deve apelar para o código linguístico. Você deve apelar para o idioma que você fala. O que é isso? Você não sabe o conceito jurídico, o que está na lei, mas você fala a língua portuguesa. O que é sistema? Pô, mas sistema, como ele está falando de organização administrativa do trânsito, é um conjunto de órgãos e entidades, né, que trabalha de maneira nacional. A palavra nacional, ela é muito mais que federal. São órgãos que tem na União, que é o governo federal, são órgãos que tem no estado, são órgãos que tem no município, são órgãos que estão no Distrito Federal. É bem verdade que a palavra nacional traz essa ideia, né? A palavra nacional é sinônimo da palavra brasileiro.
Você falar que alguma coisa é brasileira, ela é municipal, ela é estadual, ela é federal. Você falar que alguma coisa é nacional, ela é municipal, ela é estadual e ela é federal. Então, Sistema Nacional de Trânsito. Olha que coisa interessante. O nome do código é Código de Trânsito Brasileiro. É claro que a gente sabe que o nome deveria ser Código Brasileiro de Trânsito, porque o trânsito não é brasileiro, o trânsito é mundial. O que é brasileiro é o código, mas isso também poderia ser Código Nacional de Trânsito, porque brasileiro e nacional são expressões sinônimas. Então vamos lá. Sistema Nacional de Trânsito, conjuntos e órgãos e entidades que atuam na União, no Estado, no município e no Distrito Federal, na área de trânsito. O que tem de trânsito no Brasil? Ah, mestre, tem fiscalização, tem habilitação, tem registro de veículo, tem licenciamento de veículo, tem emplacamento. O trânsito, ele tem uma coordenação. Então, todas as atividades que vierem na sua cabeça relacionada ao trânsito é feita pelo Sistema Nacional de Trânsito. Então, numa breve análise, você teria assim, olha, órgãos da União, do Estado, do Distrito Federal e do município operando o trânsito do Brasil. Agora, vamos ter uma visão privilegiada do tema veículo. Quando eu falo de veículo, eu estou falando daquilo que faz ele andar, numa classificação quanto à tração. Eu estou falando da carroceria, aquilo que vai sobre o chassi, a gente chama de espécie. É legal você lembrar que a base rígida do veículo é o chassi. Sobre essa base rígida a gente tem a carroceria. É essa carroceria que define a espécie. Só para você ter uma ideia, se ele é feito para transportar pessoas, a espécie é passageiro. Se ele é feito para transportar carga, a espécie é carga. E você vai matar isso olhando para essa carroceria, a peça que está sobre o chassi. E você tem uma classificação quanto à categoria, que é destinação dada para o veículo. Se ele é destinado para fins particulares, a categoria é particular. Se ele é para ganhar dinheiro, é aluguel. Se ele é um veículo do governo, é oficial. Se ele é um veículo de autoescola, é aprendizagem. Tudo bem? Então, fazendo uma revisão no tema veículo quanto à tração, ele pode ser automotor, elétrico, reboque, semi-reboque, propulsão humana, tração animal. Quanto à espécie, ele pode ser passageiro, carga misto, competição, coleção, tração especial. Quanto à categoria, ele pode ser oficial, representação diplomática, aprendizagem particular. E aluguel mestre, não tem como memorizar isso. Fique tranquilo que você vai aprender numa aula oportuna. O que eu quero fazer aqui com você é te dar uma visão geral sobre o tema veículo. Tudo bem? Bem, e para que a gente possa finalizar essa apresentação, vamos estudar classificação das vias. É legal você lembrar da sua aula de primeira habilitação, existe as vias rurais, aquela que tem mato dos dois lados, e as vias urbanas, essa que está em frente à sua casa. Essa via rural, se ela é de barro, é estrada. Essa via rural, se ela tem pavimento, é rodovia. Nas vias urbanas, você tem 4 tipos de via. Você tem a de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E você vai matar esse tipo de via urbana olhando se ela tem semáforo e cruzamento. Via de trânsito rápido, não tem semáforo, não tem cruzamento. Via arterial e coletora, é aquela que tem semáforo e cruzamento. Via local, é que está na frente da sua casa, que tem cruzamento, mas não tem semáforo. Então, quando você for estudar o tema via, fique ligado que você tem que separar na sua cabeça a via rural da via urbana. Na sequência, saber o tipo de via, rodovia, estrada. Na urbana, arterial,
via de trânsito rápido, arterial, coletora e local, e depois saber a velocidade máxima em cada tipo de via desse. É isso que vai cair na sua prova. Aqui, nesse momento, você não precisa memorizar nada. É legal você ter ideia do que você vai estudar. Quando seu professor chegar no tópico específico e for falar do tema, seu coração está um pouco mais aliviado porque você já ouviu falar. Então a gente rompeu a barreira do obscuro para você e você vai ter condição de aprender a legislação de trânsito. Olha, eu só queria deixar um recadinho final aqui para você. Provavelmente você vai estudar isso na introdução com o Joel Mendes, mas Código de Trânsito Brasileiro. Um desafio para você seria trazer um conceito de Código de Trânsito Brasileiro. Mas já vou antecipar para você, para que você tenha uma visão daquilo que você vai estudar. Traga um conceito com o que você aprendeu até agora. O aluno vai responder, médico, Código de Trânsito Brasileiro é uma lei de trânsito, verdade. Código de Trânsito Brasileiro é uma lei de trânsito padronizada no país inteiro, feito pelo governo federal. Tá perfeito o conceito. Código de Trânsito Brasileiro é uma lei administrativa feita para órgãos de trânsito cumprir, para condutores cumprir, para pedestre cumprir. Tá perfeito o conceito de Código de Trânsito Brasileiro. Mas se você for olhar na essência, naquilo que você é capaz de falar com o código linguístico, código por si só, é um livro que junta normas. Então, quando você tem Código Penal, é um livro que tem as normas do direito penal. Código de Processo Civil é um livro que tem as leis processuais civis. Código de Trânsito Brasileiro é um livro que aglutina as leis de trânsito do Brasil. Por que ele é brasileiro? Porque o município, o Estado e a União têm que cumprir. Cumprir o quê? Normas sobre trânsito. E o que é trânsito? Trânsito trata da utilização da via. E essa utilização, ela tem que se dar de forma segura. Quem que utiliza a via? Pessoas, veículos e animais. Utiliza para quê? Para fazer circulação, estacionamento, parada, operação de carga e descarga, embarque e desembarque de pessoa. Isso é o trânsito, é isso que está regulamentado nessa lei. E esse conceito de trânsito, ele está escrito para você no artigo 1º, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, e você tem que memorizar. Tem que memorizar porque é perguntado em prova o que é trânsito. Utilização da via. Trânsito trata da utilização da via por pessoas, veículos e animais. Animais faz trânsito. O animal sozinho faz trânsito irregular porque vai ser removido. Animal acompanhado faz trânsito regular porque animal só pode andar com guia. Então, é a utilização da via por pessoas, veículos e animais, tanto animal sozinho quanto animal em grupo, conduzido ou não conduzido, faz trânsito. Para fazer o quê? Estacionamento, circulação, parada, carga e descarga, embarque e desembarque. Monitorado pelos órgãos de trânsito ao longo do nosso país. Um abraço, bem-vindo ao curso de Legislação de Trânsito que vai transformar a sua vida.